de cenoura diferente, é um bolinho de cenoura americano, é o carrot cake, é um bolo de cenoura que leva algumas especiarias. Eu vou deixar a lista dos ingredientes na descrição, mas nós vamos precisar aqui de uma xícara de farinha de trigo, com uma colher de sobremesa de canela em pó e uma pitada de noz moscadas. Também vamos precisar de meia xícara de açúcar refinado, mais meia xícara de açúcar mascavo. A cenoura é uma cenoura ralada, tá? Pode passar no processador também quem quiser. 2 ovos, tá? A nozes picadinhas, ela é opcional. Vamos precisar de meia colher de sobremesa de fermento em pó e uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio. Meia xícara de óleo e também essência de baunilha, tá? Primeiro, nós vamos bater os ovos junto com o açúcar. O açúcar já estão peneirados, tá? A gente bate até formar um creme, tá? Até dobrar um pouco de volume. Aí depois a gente acrescenta, volta a bater e acrescenta o óleo e a essência de baunilha. Agora, depois de batido na batedeira, ó como que ficou a massa, tá? A gente vai fazer o restante na mão. Então, vamos colocar a farinha de trigo junto com as especiarias, que todas já estão peneiradas, tá bom? E vamos mexer. Olha, essa massa é uma massa mais densa também, tá? Mas não precisa se preocupar, porque a cenoura, ela vai trazer umidade para essa massa. Essa quantidade de óleo é perfeita. Aí você mexe bastante até incorporar bem a farinha com as especiarias. Agora nós acrescentamos a cenoura ralada e as nozes. Por último, acrescentamos o fermento químico para bolo, né? Junto com o bicarbonato de sódio. Já estão peneirados todos eles, tá? E lembrando que forno pré-aquecido a 180 graus já. Mistura bem. Até que incorpore todo o fermento na massa. Olha o jeitinho que ficou a massa. Tá vendo como a cenoura já trouxe mais umidade? Eu tô fazendo essa receita nessa forma de 15 centímetros de diâmetro, ela tem 7 de altura, tá? Se for numa de 20, ele vai ficar só um pouquinho mais baixo. Eu não untei a forma, apenas coloquei o papel manteiga no fundo. Agora eu vou levar no forno. Essa massa chega a ficar em torno de 35 a 40 minutos, depende da temperatura de cada forno, tá? Depois eu volto falando quanto tempo que ficou. Olha, o bolinho já assou, ele ficou 40 minutos no forno, tá? Agora vamos esperar ele esfriar pra gente desenformar. Enquanto o bolinho esfria, vamos preparar a cobertura. Esse bolo, a cobertura é a base de cream cheese. Eu fiz o meu aqui caseiro, com iogurte, depois eu deixo a receita certinha na descrição. Mas é um potinho, tá? De 150 gramas. E também a gente acrescenta uma colherzinha de manteiga, ela tem que estar em ponto de pomada, ok? E a gente leva para bater.
gotinhas de essência de baunilha, só para dar um gostinho. E vamos colocando o açúcar de confeiteiro aos poucos. O açúcar que eu estou usando aqui é o Glacúcar, tá? Bolinho já desenformado. Agora a gente retira com cuidado o papel manteiga que ficou na base. E dá pra gente ainda cortar, fazer uma camada de recheio. A massa fica bem estruturada, dá pra ver as nozes, a cenourinha ralada. Agora a gente recheia. O ponto dessa cobertura e recheio, você dá de acordo com o açúcar. Mas como eu não queria muito doce, eu preferi deixar um pouquinho mais mole do que colocar mais açúcar. Então é só para dar um gostinho mesmo, uma proporção de cobertura. Bom, eu cobri o bolinho, mas quem não quiser pode deixar ele daquele jeito mesmo. Por cima eu coloquei algumas nozes e o topinho dele que eu cortei, eu esfarelei e coloquei por cima, mas é totalmente opcional. Agora, só passar um cafezinho e experimentar esse bolinho de cenoura com especiarias.